Mark Reynolds fez uma simples escolha aquela noite. Ele apenas queria paz. Ele queria um único jantar sem o constante zumbido de e-mails, o incessante tocar de clientes e o brilho de uma tela. Ele deixou seu smartphone no balcão da cozinha, gritou para baixo e saiu pela porta para uma refeição rápida com um velho amigo. Ele pensou que estava reclamando 2 horas de sua vida. Ele não percebeu que estava perdendo todo o resto. Quando ele entrou de volta em sua tranquila casa suburbana, o silêncio não era pacífico. Era ensurdecedor. Sua esposa Sarah havia sumido. E o segredo que ela deixou para trás despedaçaria sua realidade para sempre. A decisão pareceu rebelde, quase juvenil. Mas Mark precisava dela. Ele estava no corredor de sua casa estilo colonial em Oak Creek, olhando para o iPhone 15 Pro Max descansando na ilha de mármore. Ele zumbiu novamente, uma mensagem de seu VP de vendas, provavelmente sobre as projeções do Q3. Mark suspirou, esfregando suas têmporas. Não está noite. Ele sussurrou para a cozinha vazia. Sarah estava lá em cima, provavelmente dobrando roupa ou lendo uma daquelas densas biografias históricas que ela amava. Ele gritou escada acima. Querida, estou indo encontrar Liam no Rusty Anchor. Estou deixando meu telefone aqui. Se o escritório ligar para o telefone fixo, diga a eles que eu morri. Ele ouviu sua risada suave descer do quarto principal. Não tente o destino, Mark. Divirta-se. Não beba muito uísque. Te amo, ele chamou. Te amo também, ela respondeu. Sua voz era leve, aérea, normal. Essa foi a última vez que ele a ouviu. Mark saiu para o ar fresco de outubro. Ele dirigiu seu Audi para o restaurante sentindo uma estranha sensação de libertação. Por 2 horas, ele era apenas Mark, não o CEO Mark Reynolds, não o cara que resolvia os problemas de todos. Ele sentou em um banco com Liam, seu melhor amigo desde a faculdade, comendo bife e rindo sobre os bons velhos tempos antes de hipotecas e exames de colesterol. Você parece relaxado, Liam notou, girando seu uísque. Olhar raro em você. Deixei o telefone em casa, Mark sorriu. É como se eu tivesse cortado um membro, mas é bom. Eles se separaram por volta das 21h15. Mark dirigiu para casa, cantarolando junto com o rádio, sentindo-se recarregado. Ele entrou na garagem. A casa estava escura. Isso era estranho. Sarah geralmente deixava a luz da varanda acesa. Talvez ela tivesse ido para a cama cedo. Ela estava reclamando de enxaquecas ultimamente. Ele destrancou a porta da frente. Sarah, cheguei em casa. Silêncio. Não o silêncio confortável de uma casa dormindo, mas o silêncio pesado e estagnado de uma abandonada. O ar estava frio. Ele entrou na cozinha. Seu telefone ainda estava no balcão onde ele o havia deixado. Ele tocou a tela. 14 chamadas perdidas. 22 mensagens de texto, mas elas não eram do seu escritório. Elas eram todas de Sarah. Um nó apertou em seu estômago instantaneamente. Seus dedos tremeram enquanto ele destrancava o telefone. 19h15. Mark, atenda. 19h17. Por favor, Mark, responda. 19h20. Ele está aqui. 19h. Mark, não posso falar. Tenho que ir. Não venha me procurar ainda. 19h30. Eu te amo. Sinto muito. Mark olhou para a tela, sua respiração engasgando em sua garganta. Ele está aqui. Quem era ele? Sarah! Ele gritou, correndo escada acima. Ele abriu a porta do quarto. A cama estava feita. Seu livro estava na mesa de cabeceira, aberto na página 142. Uma xícara de chá de ervas meio bebida, sentada ao lado, fria. Ele correu para o armário. Suas roupas estavam lá. Sua mala estava lá. Seu passaporte, geralmente guardado no pequeno cofre no canto, havia sumido. Ele correu de volta para baixo, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ele verificou a porta dos fundos.
estava destrancada. Sarah era uma perfeccionista com segurança. Ela nunca deixava a porta dos fundos destrancada. Ele estava no centro de sua sala de estar, o santuário que eles haviam construído juntos ao longo de 10 anos de casamento, e sentiu as paredes se fechando. Ele discou o número dela. Foi direto para o correio de voz. Ele ligou para Liam. Mark, você acabou de sair. O que foi? Ela sumiu. Liam, Sarah sumiu. O que você quer dizer com sumiu? Tipo, para a loja? Não, Mark engasgou, lágrimas ardendo em seus olhos. Ela me enviou textos. Alguém estava aqui. Ela pegou o passaporte dela. Liam, eu deixei meu telefone. Se eu tivesse meu telefone, eu poderia ter impedido isso. Chame a polícia, Liam disse, sua voz baixando uma oitava. Agora! Mark desligou e discou 911. Enquanto ele esperava pelo despachante, ele notou algo no chão perto da entrada da área de serviço. Ele se aproximou e pegou. Era uma abotoadura de homem, dourada com um pequeno rubi no centro. Parecia cara, antiga, e Mark nunca a tinha visto antes em sua vida. As luzes vermelhas e azuis piscando iluminaram o bairro, projetando longas sombras dançantes sobre os gramados bem cuidados de Oak Creek. O detetive Miller, um homem com olhos cansados e um terno que parecia ter sido dormido, estava na cozinha de Mark. Deixe-me entender isso direito, Sr. Reynolds, Miller disse, olhando para cima de seu bloco de notas. Você saiu de casa às 19h. Sua esposa estava em casa. Você foi jantar, deixando seu telefone para trás, o que é conveniente. E quando você voltou, ela havia sumido. Não foi conveniente, Mark retrucou, passando a mão pelo cabelo. Foi um descanso. Eu sou um CEO. Eu precisava de um descanso. E os textos? Miller perguntou. Posso vê-los novamente? Mark entregou o telefone. Miller rolou por eles, sua expressão ilegível. Ele está aqui? Você tem alguma ideia de quem ele possa ser? Não, Sarah não tem inimigos. Ela é uma enfermeira pediátrica. Ela é voluntária no abrigo de animais. Todos a amam. Todos têm um passado, Sr. Reynolds, Miller disse sombriamente. Há alguém com quem ela namorou antes de você? Um membro da família arranjado? Os pais dela morreram em um acidente de carro quando ela tinha 20 anos. Ela era filha única. Eu sou tudo que ela tem. Miller andou pela sala de estar, sua lanterna varrendo os cantos. Não encontramos sinais de entrada forçada. A porta dos fundos estava destrancada, mas não quebrada. Isso sugere que ela conhecia a pessoa ou ela os deixou entrar. Ou ela foi forçada a abri-la, Mark contrapôs. Talvez, Miller pousou perto da lareira. Ou talvez ela apenas tenha saído. Ela não apenas saiu. Ela me enviou textos de pânico. Miller virou-se para encará-lo. Sr. Reynolds, em 80% dos desaparecimentos envolvendo um cônjuge, o parceiro é a primeira pessoa que procuramos. Você saiu da grade por 2 horas, sem rastreamento GPS em sua pessoa, sem pegada digital, apenas sua palavra e a palavra do seu amigo Liam. Verifiquem as câmeras do restaurante, Mark gritou. Eu estava lá. Nós vamos, Miller disse calmamente. Mas agora, você precisa ficar na cidade. Não vá a lugar nenhum. A polícia saiu por volta das 2 da manhã. Eles levaram a abotoadura como prova, colheram impressões digitais e isolaram a porta dos fundos. Mark sentou no sofá, olhando para a lareira vazia. O silêncio estava de volta, mais pesado do que antes. Ele não conseguia dormir. Toda vez que ele fechava os olhos, ele via o texto. Ele está aqui. Quem era ele? Mark se levantou. Ele não podia simplesmente sentar lá. Ele precisava encontrar algo que a polícia havia perdido. Ele conhecia a Sarah melhor do que ninguém. Ele sabia onde ela escondia as coisas. Ele foi para o porão. Sarah tinha um pequeno estúdio de artesanato lá embaixo onde ela pintava. Era seu santuário. Ele acendeu as luzes. Cheirava a terebintina e lavanda. Ele começou a abrir gavetas, pincéis de tinta, telas, nada.
Ele se moveu para a estante no canto. Estava cheia de velhos livros de história da arte. Ele os puxou um por um, sacudindo-os. De uma cópia grossa de arte do Renascimento italiano, uma foto caiu. Mark a pegou. Era uma Polaroid, desbotada e amarelada nas bordas. Mostrava uma jovem Sarah, talvez com 19 ou 20 anos, parada em um cais. Ela não estava sorrindo. Ela parecia aterrorizada. E ela não estava sozinha. Um homem tinha o braço em volta dela. Ele era alto, com cabelo escuro e liso para trás, e um maxilar afiado e cruel. Ele estava usando um smoking. Mark apertou os olhos para a foto. No pulso do homem, apenas visível sob o punho de sua camisa, estava uma abotoadura dourada com um rubi no centro. O sangue de Mark gelou. Ele virou a foto. No verso, escrito na caligrafia de Sarah, estavam 3 palavras. Luca, 2012, Nápoles. Nápoles. Sarah nunca tinha ido para a Itália. Ela disse a Mark que nunca tinha saído do país até a lua de mel deles em Paris. Ela disse que cresceu em Ohio. Mark pegou seu telefone. Ele não o deixaria de vista agora e pesquisou no Google Luca Nápoles crime. Era um tiro no escuro, mas a abotoadura parecia a joia da máfia. Nada específico apareceu, apenas notícias genéricas. Ele tentou uma busca diferente. Ele procurou pelo design específico da abotoadura de ouro, leão com brasão de rubi. Ele rolou pelas imagens. Finalmente, ele encontrou uma correspondência em um antigo site de leilões de bens apreendidos, propriedade da família Valente Crime. Apreendido 2015. Mark largou o telefone na mesa. A família Valente, um dos mais notórios sindicatos do crime em Nova York e na Itália. Sarah não era apenas uma enfermeira de Ohio. Ela estava conectada aos Valente. De repente, o telefone da casa tocou, o telefone fixo. Mark olhou para ele. Eram 3h15 da manhã. Ninguém ligava para o telefone fixo. Ele o pegou lentamente. Olá, você encontrou a foto? Uma voz rouca. Era uma voz de homem, profunda, com sotaque. Bom, você é mais inteligente do que parece, Reynolds. Quem é este? Mark exigiu, segurando o receptor. Onde está minha esposa? Sua esposa. O homem riu, um som seco e humorístico. Você quer dizer minha noiva? Você a pegou emprestado por 10 anos, Mark, mas o aluguel acabou. Estou ligando para a polícia, Mark disse. Faça isso, e eu a envio de volta para você em pedaços. A voz disse, mortalmente séria. Ouça com atenção. Você quer vê-la novamente? Você vem para o antigo estaleiro nos cais, Armazém 4B. Venha sozinho, sem policiais, sem telefones. Se eu vir uma tela brilhante, ela morre. Quando? Mark perguntou. Agora? A linha ficou muda. Mark não hesitou. Ele pegou as chaves do carro. Ele começou a pegar seu telefone, então parou. Sem telefones. Ele não podia arriscar, mas também não podia ir indefeso. Ele foi para o armário do quarto principal e alcançou a prateleira de cima. Escondido dentro de uma caixa de sapatos estava um revólver 38 de nariz chato. Ele o havia comprado anos atrás depois de um arrombamento na rua, disparado 2 vezes em um estande de tiro, e nunca mais o tocou desde então. Ele verificou o cilindro. Estava carregado. Ele enfiou a arma na parte de trás da cintura e vestiu uma jaqueta. Enquanto ele dirigia em direção aos cais da cidade, a realidade da situação o dominou. Sarah, sua gentil. Leitora de livros, Sarah estava noiva de um mafioso. Era impossível. Ela chorava quando assistiam a filmes tristes. Ela salvava aranhas da banheira, mas a foto não mentia, e nem o medo em seus olhos naquela foto. Os cais eram uma cidade fantasma às 4h da manhã. A neblina rolava da água, obscurecendo as luzes da rua. Mark estacionou seu Audi a um quarteirão do Armazém 4B, escondido atrás de uma pilha de contêineres de transporte. Ele andou o resto do caminho, seus passos ecoando no pavimento molhado.
O armazém 4B era uma carcaça enferrujada de metal corrugado. A porta lateral estava entreaberta. Mark respirou fundo, tocou o aço frio da arma em suas costas e empurrou a porta para abrir. Dentro estava mal iluminado por uma única lâmpada pendurada no centro do vasto espaço. Sob a luz, uma cadeira estava montada e na cadeira sentava Sarah. Ela estava amarrada com abraçadeiras de nylon, sua boca estava com fita, seus olhos estavam arregalados de terror. Quando ela viu Mark, ela começou a balançar a cabeça freneticamente, fazendo ruídos abafados. Então o bravo marido chega. A voz ecoou das sombras. Um homem surgiu na luz. Era o homem da foto, mais velho agora. Seu cabelo estava grisalho nas têmporas, mas o maxilar cruel era o mesmo. Ele vestia um terno impecável que parecia fora de lugar no armazém sujo. Luca, Mark disse, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Você sabe meu nome? Luca sorriu. Ela te contou. Encontrei sua foto. Ah, sentimental. Luca caminhou até Sarah e colocou uma mão em seu ombro. Ela estremeceu violentamente. Sarah, ou Isabela como eu a conheço, fugiu de mim uma semana antes do nosso casamento. Ela pegou algo meu, algo muito valioso. Eu não tenho nada seu, Mark disse. Ela não tem nada. Vivemos uma vida simples. Ela tem uma memória, Luca disse, tocando sua própria têmpora. Ela viu onde eu enterrei o corpo, Mark, metaforicamente e literalmente, e ela viu os números da conta. Luca tirou uma faca do bolso, um canivete de mola. Ele a abriu. Ela pensou que poderia se esconder na vida suburbana, mudar seu nome, tingir seu cabelo, casar com um homem de negócio chato. Luca zombou. Mas ninguém deixa a família valente. Deixe-a ir, Mark disse, dando um passo à frente. Pegue-me. Eu tenho dinheiro. Posso transferir milhões para você agora mesmo. Luca riu. Dinheiro? Eu tenho mais dinheiro do que Deus, Mark. Isso é sobre respeito. Ela me desrespeitou. Luca levou a faca à garganta de Sarah. Uma fina linha vermelha lhe apareceu em sua pele. Mark alcançou atrás das costas. Eu disse, deixe-a ir. Ou o quê? Luca desafiou. Você vai jogar as chaves do seu carro em mim? Mark puxou a 38. Ele não a mirou como nos filmes. Ele apenas a apontou para o peito enorme de Luca. Ou eu vou te matar. Os olhos de Luca se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava a arma. Solte a faca, Mark comandou. Você não vai atirar, Luca disse sorrindo. Você é um CEO. Você demite pessoas. Você não atira com armas. Bang! Mark puxou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. Ele errou o peito de Luca, mas a bala raspou o ombro de Luca. Luca cambaleou para trás, gritando de dor e largando a faca. Corra, Sarah! Mark gritou, mas ela não conseguia correr. Ela estava amarrada à cadeira. Mark correu para a frente, atacando Luca assim que o mafioso alcançou uma arma em sua jaqueta. Eles caíram no chão de concreto. Luca era mais forte, mais pesado. Ele socou Mark no rosto, atordoando-o. Mark sentiu o gosto de sangue. Luca o imobilizou, mãos ao redor da garganta de Mark. Seu pequeno verme. Luca cuspiu, apertando. A visão de Mark começou a embaçar. Ele tateou no chão, sua mão procurando por algo. Seus dedos roçaram o canivete de mola que Luca havia derrubado. Ele o agarrou. Com sua última gota de força, ele o enfiou no lado de Luca. Luca engasgou, seu aperto afrouxando. Mark o empurrou e rastejou até Sarah. Ele usou a faca para cortar as abraçadeiras de nylon em seus pulsos e tornozelos. Mark! Ela soluçou, arrancando a fita de sua boca. Mark, cuidado! Mark girou. Luca estava se levantando, sangue escorrendo por seu terno, sua arma agora em sua mão. Vá! Mark empurrou Sarah em direção à porta. Vá para o carro. Um quarteirão atrás dos contêineres. Eu não vou te deixar. Vá!
Mark mergulhou atrás de uma caixa exatamente quando Luca disparou. Balas faiscaram no metal. Você não pode se esconder, Reynolds, Luca gritou, sua voz arrastada ligeiramente. Meus homens estão a 5 minutos. Mark verificou seu revólver. 5 tiros restantes. Ele estava imobilizado. Sua esposa estava correndo para a noite e um amanhecer da máfia o estava caçando em um armazém. E a pior parte, ele percebeu que Sarah não tinha apenas fugido de um ex ruim. O jeito que Luca olhava para ela não era apenas raiva, era posse. Mark! A voz de Sarah veio da porta. Ela não tinha ido embora. Sarah, saia daqui! Não, ela gritou. De repente, as luzes do armazém se apagaram. Breu negro. Eu conheço este edifício, Luca. A voz de Sarah ecoou na escuridão, fria e dura. Uma voz que Mark nunca tinha ouvido antes. Eu costumava brincar aqui quando meu pai administrava os cais. Você pensa que é o caçador? Você está na minha casa agora. Mark deitou no escuro atordoado. O pai dela administrava os cais. A história estava apenas começando. O armazém estava em breu negro, uma caverna de aço e silêncio, quebrada apenas pela respiração pesada e ofegante de Luca em algum lugar no vazio. Mark deitou-se de bruços no concreto frio, seu coração martelando contra suas costelas como uma marreta. Ele não conseguia ver sua mão na frente de seu rosto. Sarah, ele sussurrou, o som quase inaudível. Uma mão agarrou seu tornozelo. Mark quase chutou, mas o toque era familiar, forte, assegurado. Era Sarah, mas o aperto parecia diferente, tático. Ela o puxou, guiando-o a rastejar para a esquerda. Fique baixo, ela sussurrou em seu ouvido. Há uma escotilha de serviço a 20 pés de distância, atrás do velho gerador. Mova-se. Luca tem uma arma, Mark sibilou. Eu sei, e ele está sangrando. Ele está bravo e desleixado, mas seus homens estarão aqui em menos de 3 minutos. Precisamos desaparecer. Bem, um clarão de tiro iluminou a escuridão do centro da sala, momentaneamente revelando a silhueta de Luca. Ele estava girando, atirando cegamente. Isabela, você não pode fugir da família. A bala ricocheteou em uma viga de metal a pés acima da cabeça de Mark. Sarah não estremeceu. Ela pegou um pesado parafuso enferrujado do chão e o atirou pela sala para a direita. Ele chacoalhou alto contra uma folha de lata. Luca girou em direção ao ruído e disparou 3 tiros rápidos. Bang, bang, bang. Agora, Sarah comandou. Ela agarrou a mão de Mark e eles correram, curvados pela escuridão. Sarah se moveu com uma familiaridade aterrorizante, desviando de caixas e máquinas que ela não podia possivelmente ver. Ela sabia o layout de cor. Eles alcançaram uma pesada grade de ferro no chão. Sarah a puxou para cima. Não deveria ter sido possível para seu porte, mas a adrenalina era uma droga do inferno. Desça, é um túnel de drenagem. Leva à margem do rio. Mark caiu na água turva e fedorenta abaixo. Sarah seguiu, puxando a grade de volta para o lugar exatamente quando as portas do armazém se abriram. Feixes de lanternas de alta potência cortaram a escuridão acima deles. Chefe, você foi atingido! Uma nova voz gritou de cima. Encontre-os! Luca rugiu, sua voz ecoando pelo dreno. Desfaçam este lugar! Sarah e Mark vadearam pela lama no breu. Mark queria vomitar. Ele queria gritar, mas continuou se movendo. Sarah o estava liderando pela mão, seu aperto firme como ferro. Eles emergiram 10 minutos depois sob um pier podre, tossindo e cobertos de lodo. O ar frio do rio mordia sua pele. Meu carro, Mark ofegou, está a um quarteirão. Muito arriscado, Sarah disse, limpando lama do rosto. Seus olhos estavam duros, escaneando o perímetro. Eles terão o carro sob vigilância. Precisamos de um novo transporte. Ela avistou uma velha caminhonete Ford estacionada perto de um cais de carga de mercado de peixe. O motorista estava dentro do mercado discutindo com um vendedor.
O motor estava funcionando para manter o aquecedor ligado. Sarah, não podemos roubar uma caminhonete. Mark gaguejou. Eu sou o CEO da Reynolds Tech. Eu não roubo caminhonetes. Sarah olhou para ele. Realmente olhou para ele na dura luz amarela do poste da rua. Ela parecia uma estranha. Mark, o homem que você era há 1 hora está morto. Se você quer viver, entre na caminhonete. Ela não esperou por uma resposta. Ela correu para a caminhonete, saltou para o banco do motorista e engatou a ré. Mark se apressou para o banco do passageiro exatamente quando o proprietário saiu correndo, gritando. Sarah arrancou. Os pneus guincharam e eles partiram dos cais, entrando na rodovia exatamente quando SUVs pretos começaram a enxamear a área que eles haviam acabado de deixar. Mark olhou para sua esposa. Ela estava dirigindo com uma mão, verificando os espelhos constantemente. Quem é você? Mark sussurrou, sua voz tremendo. Porque você com certeza não é uma enfermeira pediátrica. Sarah não olhou para ele. Ela olhou para a estrada, sua mandíbula cerrada. Meu nome é Isabella Moretti, e esta noite eu acabei de começar uma guerra. Eles dirigiram por 2 horas, indo fundo na zona rural, longe das câmeras e da grade digital da cidade. Eles abandonaram a caminhonete em um denso trecho de mata e andaram mais 3 milhas até uma cabana de caça dilapidada que parecia abandonada. Sarah Isabella quebrou a fechadura da porta dos fundos com uma pedra e conduziu Mark para dentro. Estava mofado, cheio de lençóis de poeira, mas estava seco. Meu pai comprou este lugar sob uma empresa de concha 20 anos atrás. Ela disse, puxando as cortinas com força. Casa segura agora para 4. Ninguém sabe sobre ela, exceto eu. Mark desabou em um sofá empoeirado. A adrenalina estava diminuindo, substituída por uma exaustão esmagadora e um profundo e doloroso sentimento de traição. Isabella Moretti, Mark disse, testando o nome. Tinha um gosto amargo. A família Moretti Crime, sindicato de Nova Jersey. Sim, ela virou-se para encará-lo. Ela parecia exausta, seus uniformes de enfermagem cobertos de sujeira de esgoto, mas sua postura era real, desafiadora. Meu pai era a Aurora. Luca Valente era o herdeiro da família rival. Nosso casamento deveria ser o tratado de paz, a união que fundiria as operações da Costa Leste. E você fugiu, Mark disse. Eu descobri o que eles estavam planejando, ela disse baixinho. Não era apenas uma fusão. Luca planejava matar meu pai e meus irmãos na recepção do casamento. Uma aquisição ao estilo de casamento vermelho. Eu não podia impedir com força, então impedi com alavancagem. Os números da conta, Mark recordou. Luca os mencionou. O livro Razão, ela corrigiu. As chaves digitais para as contas offshore dos Valente. Bilhões de dólares. Eu memorizei a sequência de criptografia e apaguei os arquivos de seus servidores. Eu me tornei a única chave. Se eles me matassem, eles perderiam sua fortuna. Se eles se casassem comigo, eles eventualmente me torturariam para tirá-la de mim. Então eu fugi. Eu me tornei Sarah. Eu conheci um homem gentil e doce que gostava de sanduíches de queijo grelhado e não possuía uma arma. Sua voz falhou. Eu me apaixonei por você, Mark. Essa parte era real. A única coisa real em minha vida. Mark se levantou, a raiva queimando em seu peito. Real, Sarah? Nosso casamento inteiro é construído sobre uma mentira. Você me colocou em perigo todos os dias. Se eu não tivesse deixado meu telefone em casa esta noite... Se você não tivesse deixado seu telefone, você estaria morto, ela retrucou. Eles rastreiam telefones, Mark. Eles nos encontraram porque alguém os avisou sobre sua localização e eles pingaram um dispositivo perto de você. Eu não tinha um dispositivo. Alguém perto de você tinha, ela disse sombriamente. Pense, Mark, quem sabia que você ia jantar? Quem sabia que você ia deixar seu telefone para trás? Mark congelou.
A memória da noite se repetiu em sua mente. O Rusty Anchor, o bife, o whisky. Liam. Liam, Mark sussurrou. Não, de jeito nenhum. Ele é meu melhor amigo. Ele é o padrinho de nossos futuros filhos. Liam tem um problema com jogos de azar, Mark, Sarah disse suavemente. Eu vi os avisos na correspondência quando fui à casa dele para o churrasco no mês passado. Avisos finais, grandes números. Pessoas como Luca. Eles encontram pessoas como Liam. Eles os compram. Mark sentiu-se enjoado. Ele me perguntou por que eu parecia relaxado. Eu disse a ele que deixei meu telefone. Ele mandou uma mensagem para alguém logo depois que eu disse isso. Eu pensei que ele estava apenas verificando o trabalho. Ele estava sinalizando a equipe de ataque, Sarah disse. Eles foram à casa para me pegar, esperando que você estivesse distraído por 2 horas. Eles não esperavam que você voltasse para casa cedo porque sentiu falta do seu telefone. Ou talvez eles planejassem matar você quando você voltasse. Mark andou pelo pequeno quarto. Seu mundo estava se despedaçando. Sua esposa era uma princesa da máfia. Seu melhor amigo era um traidor e um psicopata os estava caçando. E agora? Mark perguntou, olhando para ela. Nós nos escondemos aqui para sempre? Não, Sarah disse. Seus olhos mudaram. O medo havia sumido, substituído por uma fria e calculista determinação. Não podemos mais fugir. Luca não vai parar. Ele não pode. Sem o dinheiro, seus próprios tenentes se voltarão contra ele em 1 semana. Ele está desesperado. Então nós vamos para o FBI. O FBI está comprometido. Metade do escritório de campo está na folha de pagamento de Luca. É por isso que eu nunca fui a eles. Ela caminhou até Mark e pegou suas mãos. Temos que acabar com isso nós mesmos. Temos que destruí-lo. Como? O livro Razão, ela disse. Eu tenho a chave de criptografia na minha cabeça. Mas para usá-la para esvaziar as contas dele e expô-lo às autoridades internacionais que não estão na folha de pagamento dele, eu preciso de acesso ao mainframe dos Valente. E onde é isso? Ela hesitou. É na cobertura do Cassino Valente em Atlantic City, no escritório particular de Luca. Mark riu, um som histérico e maníaco. Você quer que a gente invada um cassino de máfia, vá para o escritório do chefe e hackeie o computador dele? Não, Sarah disse. Eu quero que você entre pela porta da frente. O plano era insano. Era suicida e era a única chance deles. A viagem para Atlantic City levou 4 horas em um sedã roubado. Eles ligaram direto em um posto de gasolina. Mark assistiu horrorizado enquanto Sarah fazia isso com uma lixa de unha. Quando eles chegaram aos limites da cidade, o sol estava nascendo sobre o oceano, pintando o céu em estrias sangrentas de laranja e roxo. Ouça-me, Sarah disse enquanto eles estacionavam em uma garagem pública a 3 quarteirões do Golden Palace Casino. Luca acha que eu tenho a chave. Ele acha que você é apenas um civil, uma responsabilidade. Ele não te respeita. Essa é sua arma. Ela estendeu a mão para o banco de trás e puxou uma mochila de lona que eles haviam encontrado na cabana de caça. Dentro havia roupas velhas, ternos dos anos 90. Mark vestiu uma jaqueta. Estava lá apertada, mas o fazia parecer menos um CEO de tecnologia e mais um jogador desesperado. Liam é o elo, Sarah explicou. Se Liam nos vendeu, ele está esperando seu pagamento. Ele provavelmente está aqui ou por perto, esperando para encontrar Luca. Mark puxou a aba de um boné para baixo. Eu ligo para Liam. Eu digo a ele que escapei. Eu digo a ele que estou com você e quero fazer um acordo. Exatamente, Sarah disse. Você oferece me trocar pela sua vida e 10 milhões de dólares. Você apela à ganância dele. Mark sentiu a bile subir em sua garganta. Eu tenho que dizer a ele que estou te vendendo. Você tem que fazê-lo acreditar. Você tem que soar como um covarde, Mark. Você consegue fazer isso? Mark olhou para sua esposa. Ele pensou no medo que sentiu no armazém. Ele pensou na vida que eles haviam perdido. Eu consigo, ele disse.
Eles encontraram um telefone público, uma relíquia no calçadão. Mark discou o número de Liam. Tocou 2 vezes. Mark! A voz de Liam estava em pânico, sem fôlego. Mark, oh meu Deus, você está bem? As notícias disseram que houve um tiroteio nos cais. Corte a besteira, Liam, Mark disse, canalizando cada grama da crueldade de CEO que possuía. Eu sei que você me armou. Silêncio do outro lado. Então a voz de Liam mudou. Tornou-se fria. Você deveria ter apenas ficado no jantar, Mark. Não era para ficar complicado. Bem, está complicado. Eu estou com ela. Ela está amarrada no porta-malas de um carro. Você está com Sarah? Eu estou com Isabela, Mark corrigiu. E eu sei quem ela é agora. Eu não quero uma guerra da máfia, Liam. Eu só quero minha vida de volta. E eu quero compensação pela minha casa ser uma cena de crime. Onde você está? Atlantic City. Eu a estou levando para Luca, mas quero uma garantia. Eu quero que você me encontre no saguão do Golden Palace. Você me leva até Luca. Se eu vir mais alguém, eu coloco uma bala na cabeça dela e a jogo no oceano. Os códigos morrem com ela. Liam hesitou. Ok, Mark. Você está sendo inteligente. Me encontre na entrada de High Roller em 30 minutos. Mark desligou. Ele olhou para Sarah, que estava escondida atrás de um quiosque. Ela assentiu. Ele mordeu a isca. 30 minutos depois, Mark estava no opulento saguão do Golden Palace. Ele se sentia exposto, nu sem uma arma. Sarah não estava em lugar nenhum. Ela estava entrando pela entrada da equipe usando um cartão-chave antigo que ela rezava para que ainda funcionasse nos elevadores de serviço. Liam apareceu. Ele parecia terrível, suado, pálido, vestindo um terno amassado. Ele correu até Mark. Onde ela está? Liam sibilou. Na garagem, trancada. Eu te dou a localização assim que eu vir Luca. Ele está lá em cima, Liam disse, verificando seu relógio nervosamente. Ele está sendo remendado do tiro. Ele está furioso, Mark. Você precisa pisar cuidadosamente. Leve-me até ele. Liam levou Mark até o elevador particular. Ele passou um cartão e as portas se abriram. Enquanto eles subiam, o silêncio era denso. Por que, Liam? Mark perguntou, olhando para os números subindo. 10 anos de amizade. Eu devia a eles 400 mil, Mark. Liam sussurrou, olhando para o chão. Eles iam quebrar minhas pernas. Então eles iam atrás da minha mãe. Era você ou eu? Eu escolhi eu. Espero que tenha valido a pena. Mark disse friamente. O elevador fez um ding. As portas se abriram diretamente em um escritório na cobertura. Era enorme, com janelas do chão ao teto, com vista para o Atlântico. No centro da sala, sentado atrás de uma mesa de mogno, estava Luca. Seu braço estava em uma tipóia. 2 guarda-costas enormes estavam perto da porta. O marido pródigo, Luca zombou. Liam me diz que você recuperou o juízo. Eu sou um homem de negócios, Mark disse entrando na sala. Eu corto minhas perdas. Ela é uma responsabilidade. Onde ela está? Luca exigiu. Transfira 10 milhões de dólares para esta conta, Mark disse, deslizando um pedaço de papel pela mesa. E eu te digo onde o carro está. Luca riu. Ele pegou o papel, o amassou e o jogou em Mark. Você acha que está em posição de negociar? Você está no meu prédio. Você é um homem morto andando. Luca assentiu para os guardas. Tirem isso dele à força. Os 2 guardas deram um passo à frente. O coração de Mark martelou. Vamos, Sarah, vamos. De repente, as luzes do escritório piscaram. A grande tela atrás da mesa de Luca, que exibia preços de ações, ficou preta. Então, um rosto apareceu na tela. Era Sarah. Ela estava sentada na sala do servidor, iluminada pelo brilho azul dos racks. Olá, Luca! A voz dela ecoou pelos alto-falantes do escritório. Luca pulou. O que é isso? Estou contornando seu firewall, Sarah disse calmamente. Estou atualmente carregando todo o livro Razão Valente para o FBI, Interpol e o IRS.
Você tem cerca de 60 segundos antes que cada agência na Terra receba uma cópia. Pare com isso! Luca gritou, pegando uma pistola de sua gaveta. Ele a apontou para Mark. Diga a ela para parar ou eu o mato. Vá em frente. A voz de Sarah era gelada. Mate-o. Ele é apenas uma distração. Mark olhou para Liam. Liam parecia aterrorizado. Liam, Mark disse calmamente. Você tem o telefone dele, não tem? Aquele que deixei em casa. Liam piscou. O quê? Não, eu... Você o pegou da casa. Mark mentiu, improvisando descontroladamente. Sarah o rastreou. Ela não está na sala do servidor, Luca. Ela está gravando isso da delegacia de polícia. Luca virou sua arma para Liam. Seu idiota! Você os trouxe aqui! Não, ele está mentindo! Liam gritou. Foi o suficiente de uma distração. Enquanto Luca se virava, Mark pegou um pesado decantador de cristal de uísque do carrinho de bar ao lado dele e o esmagou no rosto do guarda-costas mais próximo. O caos irrompeu. A mão de Mark apertou o pescoço do decantador de cristal. Era de vidro pesado com chumbo, cheio de uísque âmbar, que custava mais do que seu primeiro carro. No reflexo do vidro, ele viu seu próprio rosto distorcido, suado, aterrorizado, mas endurecendo em algo irreconhecível. Faça isso, Mark! A voz de Sarah estalou dos alto-falantes da parede, distorcida por estática, mas perfurantemente alta. Solte a fachada! Luca virou, seus olhos se estreitando. Fachada! Aquela fração de segundo de confusão foi tudo o que Mark precisou. Ele não jogou o decantador. Ele o balançou como um bastão. Ele colocou cada grama de sua raiva reprimida, cada noite tarde no escritório, cada mentira que lhe foi contada nas últimas 6 horas no movimento. O cristal impactou o rosto do guarda-costas mais próximo com um estalo úmido e nauseabundo. O vidro não apenas quebrou, ele detonou. Cacos de cristal e um spray de álcool cegaram o homem instantaneamente. Ele uivou um som gutural de pura agonia e cambaleou para trás, seu dedo apertando o gatilho de sua submetralhadora. Balas traçaram uma linha no teto, chovendo poeira de gesso e detritos sobre a mobília de mogno. Mark mergulhou atrás do pesado sofá de couro, seu coração martelando contra suas costelas tão forte que parecia estar tentando machucá-lo por dentro. Mate-o! Mate-o agora! Luca rugiu, segurando seu ombro ferido. Seu rosto era uma máscara de raiva roxa, veias saltando em seu pescoço. Não fique aí parado. Perto do elevador, Liam estava hiperventilando. O tiroteio havia quebrado algo nele. O instinto de autopreservação que o havia levado a vender seu melhor amigo agora gritava para ele fugir. Ele se lançou para o painel do elevador, suas mãos tremendo tão violentamente que ele errou o botão 2 vezes. Eu estou fora. Eu estou fora. Liam gritou, batendo a palma da mão contra a seta para baixo. Luca girou. A visão do contador fugitivo, o rato que havia mastigado as cordas da lealdade, foi o insulto final. Seu covarde, Luca sibilou. Ele levantou sua pistola, sua mira firme apesar de sua lesão. Liam, abaixe-se! Mark gritou de trás do sofá. Era tarde demais. Bang! O som foi singular e final. A bala atingiu Liam em cheio no centro de suas costas. Mark assistiu, o tempo parecendo desacelerar, enquanto seu melhor amigo, o homem que havia brindado com ele em seu casamento, que havia guardado seus segredos, que acabara de traí-lo por uma dívida de jogo, batia contra as portas de aço escovado. Liam deslizou lentamente, deixando um rastro de carmesim brilhante contra o metal. Ele virou a cabeça, seus olhos arregalados, fixando-se em Mark do outro lado da sala. Não havia mais ódio neles, apenas choque e um terrível medo infantil. Então a luz se apagou deles. Mark sentiu um grito se formar em sua garganta, um rugido primal de dor e fúria.
mas ele o engoliu. Tinha gosto de bile e cinzas. Não havia tempo para lamentar. O luto era para os sobreviventes, e Mark ainda não era um sobrevivente. Sarah! Mark gritou para a tela, sua voz rachando. Agora queime tudo! Na tela da parede, o rosto de Sarah estava sombrio. Ela digitou um comando final. Adeus, Luca! A cobertura mergulhou em escuridão absoluta. Sarah não havia apenas apagado as luzes. Ela havia matado toda a grade do cassino. O zumbido do ar-condicionado morreu. O brilho ambiente dos eletrônicos desapareceu. A única luz vinha do fraco reflexo fantasmagórico do horizonte de Atlantic City, filtrando-se pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras esqueléticas pela sala. No vazio súbito, o silêncio era aterrorizante, quebrado apenas pelos gemidos do guarda-costas cego e pela respiração pesada e ofegante de Luca. Mark sabia que tinha segundos antes que eles se ajustassem ao escuro. Ele conhecia o layout da sala. Ele começou a rastejar, seus joelhos raspando no assoalho, afastando-se do sofá. Ele podia sentir o cheiro do uísque derramado, o gosto metálico de sangue e o cheiro forte de ozônio do tiroteio. Eu posso te ouvir, Reynolds. Lucas sibilou no escuro. Sua voz parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum. Você está respirando como um cachorro morrendo. Você acha que o escuro te ajuda? Eu nasci no escuro. Um feixe de luz cortou a sala. O segundo guarda-costas, aquele que não havia sido atingido, havia puxado uma lanterna tática. O feixe varreu o sofá onde Mark estivera segundos antes. Livre, o guarda grunhiu, sua voz profissional desapegada. Verifique atrás da mesa. Luca ordenou, puxando o slide de sua pistola. E quando o encontrar, atire no estômago dele. Eu quero que dure. Mark estava agachado atrás de um pedestal de mármore perto da janela. Ele estava encurralado. Ele não tinha arma. Ele era um CEO de tecnologia em um terno arruinado, lutando contra homens que matavam para viver. Ele precisava de uma distração. Ele precisava de caos. Ele olhou para o busto de mármore no pedestal, uma pesada cabeça estilo romano. Ele o agarrou com as duas mãos, seus músculos tensos. Enquanto o feixe da lanterna se voltava para ele, Mark arremessou o busto de pedra, não no guarda, mas diretamente na enorme vidraça atrás da mesa de Luca. Estrondo! O som foi cataclísmico. O vidro reforçado se estilhaçou para fora, incapaz de suportar o forte impacto. Instantaneamente, a sala foi atacada pelos elementos. O vento do Oceano Atlântico, a 30 andares de altura, uivou para a cobertura como um golpe físico. Era um vórtice de ar frio e ruído ensurdecedor. Papéis da mesa chicoteavam em frenesi, criando uma cegante tempestade de neve de papel no feixe da lanterna. As pesadas cortinas de veludo chicoteavam violentamente. O que ele está fazendo? Luca gritou, protegendo o rosto da ventania. Mark não hesitou. Ele se lançou na tempestade. Ele derrubou o guarda-costas pelo lado cego. Não foi uma derrubada graciosa e cinematográfica. Foi uma colisão desesperada e desajeitada de corpos. Eles atingiram o chão com força. O guarda era mais pesado, uma parede de músculos, e ele cheirava a tabaco velho e suor. Ele grunhiu, balançando a pesada lanterna nas costelas de Mark. Crack! Mark ofegou, a dor explodindo em seu lado, mas a adrenalina inundou seu sistema, entorpecendo a agonia. Ele não estava lutando por uma fusão, ele estava lutando por sua vida. Ele enfiou o polegar na órbita ocular do guarda, esfolando com desespero animalesco. O guarda gritou, largando a lanterna. O feixe girou descontroladamente pelo chão, iluminando flashes da sala. O corpo de Liam, as cadeiras derrubadas, o sangue no carpete. Mark rastejou para a arma do guarda, seus dedos roçando o aço frio. Ele a agarrou, rolou de costas e disparou. Bang, bang! Ele não mirou. Ele apenas puxou o gatilho até que o peso em cima dele amoleceu.
Mark empurrou o corpo, ofegando por ar, seus pulmões queimando. Ele se levantou, cambaleando. Ele segurou a arma, mirando no vento e na escuridão. Acabou, Luca! Mark gritou, sua voz quase inaudível sobre o vento uivante. A polícia está chegando. Os dados estão fora. Você está acabado. Você acha que a polícia me assusta? A voz de Luca veio da janela quebrada. Um relâmpago da tempestade lá fora iluminou a sala por uma fração de segundo, congelando a cena em um horror de luz estroboscópica. Luca estava de pé na estreita borda da varanda, o vento chicoteando sua jaqueta de terno ensanguentada ao redor dele como uma capa. Ele parecia um demônio, seus olhos maníacos, um sorriso de pura insanidade estampado em seu rosto. Eu construí esta cidade, Luca gritou, dando um passo para trás em direção à borda. Eu sou dono dos juízes. Eu sou dono do promotor. Eu não vou para a cadeia, Reynolds. Eu sou a família Valente. E se eu cair, você vem comigo. Luca levantou sua arma, nivelando-a no peito de Mark. Mark apertou o gatilho da arma do guarda. Clique. Mark congelou. Ele apertou novamente. Clique. Vazio. O guarda havia esvaziado o carregador, pulverizando o teto. Luca riu. Era um som molhado e gorgolejante. A casa sempre ganha, Mark. Sempre. Mark olhou para o cano da arma de Luca. Ele pensou em Sarah. Ele pensou nos jantares tranquilos que ele nunca teria novamente. Ele fechou os olhos, esperando pelo clarão. Rangido. O som de metal rasgando contra metal ecoou pela sala. As portas do elevador, que haviam sido trancadas pelo hack, estavam sendo abertas com um pé de cabra. Mark abriu os olhos. Isabella Moretti estava na porta do elevador. Ela não era a Sarah que tricotava cachecóis. Ela estava vestindo um colete à prova de balas sobre seu uniforme de enfermeira, seu rosto manchado de graxa do poço do elevador que ela acabara de descer. Em suas mãos, a Zabaoda segurava uma espingarda de ação de bomba Remington 870 que ela havia pegado do armário de segurança. A casa está fechada, Luca, ela disse. Sua voz não era alta, mas cortava o vento como uma navalha. Luca se virou, seus olhos arregalando em genuína descrença. Bela. Bum. Ela não hesitou. Ela não ofereceu um monólogo. Ela disparou um único tiro no teto diretamente acima da cabeça de Luca. Gesso, concreto e vergalhões de aço choveram sobre ele. Não foi um tiro para matar. Foi uma declaração. Foi uma distração. Luca estremeceu. Ele cambaleou para trás, seus sapatos de couro italiano escorregando no mármore molhado da borda da varanda. Ele se agitou, seus braços agarrando desesperadamente o ar úmido. Por um segundo, o tempo pareceu parar, seus olhos fixos nos de Sarah. Não havia medo neles, apenas uma súbita e profunda percepção de que ele havia subestimado a garota que tentou enjaular. Então a gravidade assumiu o controle. Ele não gritou. Ele apenas desapareceu na noite, despencando 30 andares até o calçadão iluminado por neon abaixo. Mark abaixou a arma vazia. Ele caminhou lentamente até a janela quebrada, o vidro rangendo sob seus pés. Ele olhou para baixo. Muito abaixo, entre as luzes piscantes do calçadão, uma multidão começava a se reunir em torno de uma forma escura e quebrada no pavimento. Mark escorregou contra a parede, deslizando até atingir o chão. Ele olhou para Sarah. Ela estava abaixando a espingarda, suas mãos tremendo pela primeira vez. Ela caminhou até ele, passando por cima dos detritos e dos corpos. Ela não o abraçou. Ela não o beijou. Ela se ajoelhou ao lado dele e verificou suas pupilas, seu treinamento de enfermeira assumindo automaticamente. Temos 3 minutos antes que a equipe SWAT invada a escadaria, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Precisamos ser as vítimas. Solte a arma, deite-se, pareça traumatizado. Mark olhou para o elevador onde o corpo de Liam jazia imóvel. Ele sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, quentes e ardendo contra suas brias bochechas frias. Eu não preciso atuar, Sarah, ele sussurrou, sua voz quebrada. Eu estou traumatizado.
Os próximos 6 meses foram um borrão de depoimentos, entrevistas de proteção a testemunhas e frenesis da mídia. O tiroteio no cassino foi a manchete de todos os jornais do país. Mark Reynolds, o CEO de tecnologia, e sua esposa Sarah, a princesa da máfia escondida que derrubou a família Valente Crime. Eles eram heróis e eles eram estranhos. Mark sentou em um pequeno café em Florença, Itália. Estava chovendo. Ele mexeu seu expresso observando a água escorrer pelas ruas de paralelepípedos. Ele não era mais Mark Reynolds. Legalmente, seu nome era Thomas Hale. Ele tinha barba agora e usava óculos que não precisava. A cadeira oposta a ele arrastou para trás. Sarah, agora conhecida como Helena, sentou-se. Ela parecia diferente. Seu cabelo estava curto, tingido de um ruivo profundo. Ela usava um sobretudo e parecia em tudo uma local europeia. Eles não tinham morado juntos desde aquela noite. O FBI os havia separado para interrogatório. E então a realidade de quem ela era havia se instalado. Mark não conseguia voltar a assistir Netflix no sofá com uma mulher que sabia como ligar carros direto e manusear uma espingarda. Você está bem, ela disse, sua voz hesitante. Eu pareço um professor de geografia. Mark brincou fracamente. Como você está? Estou bem. O governo apreendeu os bens dos Valente. O dinheiro que roubei eu devolvi. A maior parte. A maior parte. Mark levantou uma sobrancelha. Ela sorriu, um flash da velha malícia. Eu guardei uma taxa de consultoria. Está em um fundo para a mãe de Liam. Ela nunca mais terá que se preocupar com o aluguel. Anonimamente, claro. Mark assentiu, um nó se formando em sua garganta. Isso é bom. Ela pensa que ele morreu um herói, um espectador pego no fogo cruzado. Deixe-a acreditar, Sarah disse. Eles sentaram em silêncio por um longo tempo, a chuva batendo no toldo do café. Eu sinto falta às vezes, né? Mark admitiu. O silêncio, os jantares chatos, o telefone zumbindo no balcão. Sinto sua falta, Sarah disse. Ela estendeu a mão pela mesa e cobriu a mão dele com a dela. Eu realmente te amei, Mark. Isso não foi uma mentira. Os 10 anos. Essa foi a única vez que me senti segura. Eu sei, Mark disse. Ele olhou para a mão dela, sem anel de casamento. Ele também não estava usando o dele. Podemos voltar? Ela perguntou. Não para Oak Creek, não para a Reynolds Tech, mas para nós. Mark olhou para a chuva. Ele pensou no homem que ele era antes de deixar seu telefone no balcão. Aquele homem era ingênuo. Ele era mole. Aquele homem estava morto. Mas o homem sentado ali, ele era um sobrevivente. E ele estava sentado em frente à única pessoa no mundo que entendia como era ter sua vida queimada em uma única noite. Não podemos voltar, Mark disse suavemente. Sarah afastou a mão, seus olhos baixando. Mas, Mark continuou, podemos começar algo novo. Ele enfiou a mão no bolso. Ele não puxou um anel. Ele puxou um telefone queimador. Eu comprei um telefone, ele disse. O primeiro em 6 meses. E eu não tenho ninguém para ligar. Ele sorriu, exceto você. Sarah riu, lágrimas brilhando em seus olhos. Bem, Thomas Hale, você gostaria de jantar? Eu conheço um lugar, mas você tem que me prometer uma coisa. O que é isso? Traga seu telefone, ela disse. Não quero que você chegue cedo em casa e encontre mais surpresas. Mark riu. Foi uma risada genuína, a primeira em muito tempo. Fechado. Eles saíram do café juntos, compartilhando um guarda-chuva, desaparecendo nas ruas sinuosas de Florença. Eles não eram mais o casal dos subúrbios. Eles eram algo mais afiado, mais duro e talvez mais real. Porque às vezes você tem que perder tudo, sua identidade, seus amigos, sua segurança para descobrir quem realmente está ao seu lado quando as luzes se apagam. A história de Mark e Sarah nos lembra que nunca realmente conhecemos as pessoas com quem compartilhamos nossas vidas. Construímos nossos pequenos mundos, nossas rotinas e nossas redes de segurança, assumindo que o amanhã
será como o hoje. Mas uma única decisão, como deixar um telefone no balcão, pode puxar o fio que desvenda toda a tapeçaria. Mark pensou que estava apenas fazendo uma pausa da tecnologia. Em vez disso, ele entrou em um pesadelo que o forçou a se tornar um guerreiro para salvar a mulher que amava, apenas para perceber que a mulher que ele amava era a guerreira o tempo todo. No final, eles sobreviveram à máfia, à traição de um melhor amigo e à destruição de suas antigas vidas. Mas a questão permanece. Você pode realmente confiar em alguém novamente depois de descobrir que toda a existência deles era uma fabricação? Eles estão tentando um dia chuvoso na Itália de cada vez. Que viagem! Eu tenho que fazer uma pergunta séria a vocês. Se você descobrisse que seu parceiro estava secretamente escondendo um passado massivo e perigoso como Sarah, você ficaria com eles ou fugiria? E seja honesto, você teria perdoado Liam pelo que ele fez ou ele recebeu o que merecia? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você gostou desta história, por favor, esmague aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E clique em inscrever-se e no sino de notificação, para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e vejo você no próximo